Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. É bom nós estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus para você, para a sua vida e para a sua família. Para a gente é uma alegria poder falar daquilo que é maravilhoso para nós, que é a palavra de Deus. Sabe, essa pregação não vai servir só para esse momento que você está passando na sua vida. A palavra de Deus, ela serve em todo momento. Você pode gravar essa pregação aí, você ficar aí 1 ano, 2 anos, ouvir essa mensagem novamente, que vai te abençoar grandemente a sua vida. Eu estou preparando algumas pregações e vou começar com a primeira de hoje, falando sobre fé. Olha o que está escrito aqui na minha camisa. Fé. Fé é uma coisa que sempre nos movimentou, sempre movimenta o ser humano. Nós nunca podemos perder a nossa fé. E eu vou escolher alguns personagens da Bíblia para que você possa colocar em prática na sua vida, que eu possa colocar em prática na minha vida, qual o valor da fé. Porque às vezes nós achamos que simplesmente eu tenho fé agora que vai acontecer e a coisa acontece na nossa vida hoje ou amanhã quando a gente acordar. Bom, a situação não é bem assim, mas quando nós temos fé, não importa o que vá acontecer hoje ou amanhã, nós acreditamos que isso irá acontecer. A fé, ela nos dá certeza de que isso irá acontecer, a tal ponto que eu vivo hoje como se estivesse acontecendo amanhã naquilo que eu creio. Isso é a fé. E nós vamos começar com o primeiro personagem da Bíblia falando sobre fé. Tem vários outros, mas eu preferi começar primeiramente com a vida de José. José, se você pegar sua Bíblia no Gênesis capítulo 37, no versículo lá 50, só fala sobre José. É a história de José. Mas eu quero que você grave muito bem a idade de José no início da história, no livro de Gênesis capítulo 37. Fala que José ele tinha 17 anos. Apenas com 17 anos, José sonhou. E quando ele sonhou, ele chamou seus irmãos e falou: olha, eu sonhei e vi que vocês estavam se dobrando diante de mim. Os irmãos dele começaram a rir e falaram: que negócio é esse, rapaz? O que está acontecendo? Você acha que nós vamos nos render a você? Você acha que um dia você vai nos governar? José falou: não, apenas eu sonhei. Depois José sonhou mais um sonho e aí também revelou para o seu pai. Falou: pai, eu sonhei e vi os meus irmãos dobrados diante de mim, e o senhor e sua mãe também. E os irmãos também riram e ficaram também muito chateados com José. E Jacó colocou aquilo assim no seu coração, falou: o que será realmente isso? O que está realmente acontecendo? Mas daquele momento em diante, José passou esse sonho com fé. Parece que ele estava entendendo perfeitamente de que Deus tinha mostrado para ele que isso iria acontecer. Quando ele sentiu que Deus tinha mostrado isso para ele, José, dessa caminhada diante de 17 anos, tudo aquilo ele computava de que seria possível acontecer o seu sonho. Mas você sabe, às vezes nós achamos que os nossos sonhos vão dar certinho naquele tempo correto. E quando acontece conosco alguma coisa, está tudo totalmente ao contrário daquilo que nós planejamos. Talvez tenha acontecido isso na sua vida. José, com 17 anos, teve esse sonho, e os irmãos dele se reuniram e falaram: nós temos que dar um jeito nesse sonhador. Lá vem esse sonhador aí na frente. O que nós podemos fazer com ele? Uns planejaram matá-lo para acabar com esse sonho de vez. Quantas pessoas já planejaram te matar para acabar com os seus sonhos? Mas não era o momento da morte de José, que José tinha apenas 17 anos. Então José, ele foi lá com seus irmãos, ver como é que estavam seus irmãos, e eles planejaram ali matar José até que chegaram à conclusão de vender José. Olha que situação difícil. José foi vendido, chegou ali no Egito como escravo, aproximadamente quando fez 17 anos. Meus irmãos, como que a gente tem uma convicção de um sonho, de que aquilo vai acontecer conosco? O resultado disso de alguns meses, que nós estamos agora em um país com língua estranha, longe da família e sem o próprio pai ou mãe ou irmão se procurar. José estava abandonado e recentemente ele tinha sonhado que iria governar sobre muitas coisas. José nem sabia exatamente o que era isso. Mas eu quero mostrar para você o seguinte, que mesmo tendo acontecido isso com José, José não abriu uma palavra falando que isso não ia acontecer.
Por quê? José tinha essa palavrinha chamada fé. E por ele ter fé, ele começou a liderar a casa de Potifar. Quando Potifar olhou ali para José, tudo que José fazia, olha, era próspero. Potifar começou a observar José e falou, não é possível. Esse jovem tem alguma coisa diferente na vida dele, porque coloco muitas pessoas para liderar a minha casa, sabendo dos meus bens, e nunca prospera. Esse garoto prospera. Chamou a José e falou, você vai ser o grande líder da minha casa. Então você não vai ser mais o meu escravo, você vai ser um líder aqui. Olha, eu não quero, você vai tomar conta de tudo, eu não quero nem saber quanto é que tem. Você faz os investimentos, você organiza tudo. Bom, o início da concretização dos sonhos. Que maravilha! José agora é uma pessoa estranha, de escravo, que foi vendido. José agora é um grande líder ali no Egito. Mas não era um líder tão reconhecido por todos, mas para ele aquilo ali no momento estava suficiente. Mas José sabia qual seria o seu degrau final. José tinha certeza que não ia continuar ali. Dali ele poderia pular um grande degrau. Sabe o que acontece na nossa vida? Às vezes acontece isso, né? Nós damos um grande passo na nossa vida e nós achamos que agora o próximo passo vai ser aquele que não vai ter falhas. E não teve falhas na vida de José. Uma mulher, que a Bíblia fala claramente, é melhor você ler essa história de José, é maravilhosa. A Bíblia fala claramente que a esposa de Potifar olhou para José, a Bíblia fala que José era bonito, era formoso. Então aquela mulher, que também era uma mulher bonita, começou a perturbar José todos os dias. Todos os dias aquela mulher falava, deita comigo, quero fazer sexo com você, deita comigo, quero fazer sexo com você. José chegou e falou para ela, quero falar um negócio para você. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Entenda, olha só. José poderia falar que era a grande tentação. José poderia falar que não tinha como existir uma mulher tão bonita desse jeito. Mas José falou para aquela mulher, olha, eu não vou pecar contra o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher foi, agarrou, puxou José, arrancou a roupa de José, José saiu correndo sem roupa pelo corredor. Bom, quando o Potifar chegou, a mulher fez aquela cena. Olha, o seu líder aí que você colocou na casa tentou me agarrar. Bom, claro, é evidente que Potifar não quis nem ouvir José. Mandou prender a José. Irmão, olha só. Estava tudo indo muito bem. De repente se levantou uma calúnia contra José. Quantas pessoas, para abalar a sua fé, vão levantar calúnia contra a sua vida? Vão falar que essas coisas não vão acontecer. Ou vão inventar coisas da sua vida. Quantas vezes você estava bem, as pessoas inventavam coisas da sua vida. E agora foi lá embaixo, mas preste atenção. José perdeu tudo aquilo que tinha conquistado. Agora José estava na prisão. Mas ele não perdeu o quê? A fé. Você não via José murmurando, reclamando por que Deus colocou ele naquela prisão? Por que Deus tinha colocado ele naquela prisão? Ele entendeu que era algum degrau que ele tinha que voltar para depois e ir para um degrau maior. Até que José, depois de alguns anos na prisão, não foi 1, 2 dias não, igual as pessoas fazem por aí, faz um monte de crime por aí, consegue habeas corpus e fica pouco tempo na prisão. José ficou mais de 2 anos na prisão. Até que o copeiro e o padeiro foram presos de Faraó e estavam ali naquela prisão. E José era o responsável. Porque como é que funciona? Como é que funcionava? José, tudo aquilo que ele colocava é próximo. Quando o líder do cárcere olhou José, viu que ele era uma pessoa muito organizada, entregou a chave da prisão e falou, José, organize o teu jeito aí que você é um grande homem. José foi próspero até lá embaixo na prisão. Porque José sabia administrar e ele tinha um compromisso com Deus. E ele interpreta o sonho daqueles homens. E quando ele interpreta o sonho daqueles homens, ele falou para eles, olha, você vai morrer e você vai voltar ao seu cargo lá diante de Faraó. Bom, o que acontece? Só que José falou uma frase para ele, não me esqueça de mim. Não me esqueça de mim quando você for exaltado. Quando ele foi exaltado, ele esqueceu de José. José ficou mais um tempo na prisão, porque já estava lá com o Faraó. Mas entenda, as pessoas podem esquecer de você, mas você nunca pode perder a sua fé.
não justifica a perda de fé. Passou-se mais alguns anos, e aí Faraó tem um sonho que começa a ser incomodado por todo mundo. E naquele sonho, ele chama todos aqueles intérpretes naquele momento para falar, tem que me dar a tradução desse sonho, por favor. Todos, ninguém conseguiu. Aí o copeiro lá estava, servindo a Faraó, aquele que José interpretou o sonho e falou que ia repor o seu cargo. E quando ninguém conseguiu interpretar, o copeiro chamou a Faraó e falou, olha, senhor, quando eu estava passando por uma situação difícil na minha vida, eu e o padeiro, nós fomos para a prisão e lá tem um jovem que interpretou o sonho. E realmente tem o Espírito de Deus nele. Olha só, um homem que não acreditava em Deus, conseguiu ver em José o Espírito de Deus. O Faraó mandou imediatamente chamar José. E barbearam José, prepararam José, colocaram a melhor roupa em José. E José chegou diante de Faraó, Faraó falou, você pode interpretar o meu sonho? Aí José falou, sabe o quê? Eu não, mas o Deus que eu sirvo, esse pode. A grande diferença na nossa vida é nós acreditarmos que a nossa fé tem que estar baseada no Deus que nós servimos. Não nos nossos conhecimentos, não em tudo que vem acontecer. Então José, ele falou, o Deus que eu sirvo pode interpretar. Ok. O Faraó começou a contar seus sonhos. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. E quando ele terminou de contar todos os sonhos, José falou a interpretação seguinte, Faraó. Durante 7 anos vai ter muita comida na terra toda. Mas vão existir 7 anos de fome após esses 7 anos de fartura. Que ninguém vai lembrar desses 7 anos de fartura. Então aconselho o Faraó fazer depósitos especiais em todo o Egito, para que possa guardar mantimentos que possam ser guardados. E aí sim, depois de 7 anos de fome, você não vai passar por isso. Veja uma pessoa que possa lhe dar, entende? José não se ofereceu. José foi fazer o papel dele como um grande homem de Deus de fé. Só que ele falou, olha, aprenda, administre, pega um grande líder seu, pode fazer o que você quiser, porque precisa acontecer isso, e você sonhou 2 vezes, significa que Deus tem pressa nisso. Vai acontecer. Bom, José já estava se preparando para voltar para sua prisão, porque ele sabia de alguma forma Deus iria falar aquilo que prometeu com ele ali, quando ele tinha seus 17 anos. Quando José estava saindo, o Faraó falou, vem cá, e você? Não existe ninguém melhor para administrar o Egito do que você, como homem que tem um espírito desse Deus maravilhoso. Então, a partir de hoje, chamou a todos, falou, a partir de hoje, não, a única pessoa maior do que José aqui no Egito sou eu. O restante ele manda em todo mundo. José, faça o que tem que fazer. Olha, que fé. José assumiu um grande reino. Sabe que às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós fugimos? Às vezes Deus fala para nós, assume esse cargo, e nós falamos, Senhor, eu não sou capaz para isso. Assume essa liderança, nós falamos, Senhor, eu não sou capaz para isso. Quem sou eu? Ah, Deus passa muita raiva conosco. Ele passa muita raiva conosco, porque Ele sabe do nosso potencial, e Ele sabe também que nós não precisamos ter muito potencial, basta nós termos fé e acreditarmos que Ele está na frente de fazer tudo isso. E José teve fé. José falou, tá bom, eu vou agora, Deus está comigo, só preciso saber disso. Deus estava com ele. José passou a ser um grande líder no Egito. 7 vacas gordas, 7 anos de muita alimentação, e José conseguiu armazenar tudo. Só Deus sabe como. Tinha que ter uma experiência, um conhecimento de engenharia, conhecimento de alimentação. Ele tinha que saber fazer muitas coisas. E Deus deu para ele esse entendimento para José. Não é à toa que ele conseguiu fazer o armazenamento. Depois vieram as 7 vacas magras. As pessoas, faltou alimento na casa das pessoas, e José continuou administrando. Até que chegou aquele grande momento em que José, ele concretizou parte do seu sonho. Chegaram os seus irmãos, para mim contar a história para você. Chegaram os seus irmãos
E José viu ali seus irmãos se prostrando diante dele. Mas José falou, eles não me reconheceram. José lembrou do seu sonho, mas o seu sonho tinha que ser completo, porque Deus tinha prometido para ele com 17 anos. E agora José, com aproximadamente 40 anos, viu seus irmãos se prostrando. Ele perguntou como é que estava seu pai. Eles falaram que está bem. Depois de toda a história, José falou, manda vir meu pai. E quando José chegou, se encontrou com seu pai, a sua família dobrada diante dele. José lembrou. Ele teve fé. E esse sonho aconteceu. Não foi um sonho para humilhar a família de jeito maneira. O sonho que José teve com 17 anos foi o sonho que Deus deu para ele, que ele não sabia o porquê. Era para livrar a nação de Israel da morte, da fome e de acabar com a nação. Deus tinha um sonho grandioso para José. Todos os familiares de Jacó, todos os irmãos, todos os filhos, todos foram para o Egito. Tiveram ali da melhor terra. E com aproximadamente 40 anos, José tinha concluído seus sonhos. De 17 anos, com aproximadamente 40 anos, José concretizou seus sonhos. Deixa eu falar para você. Sabe quantos anos José viveu? No último capítulo de Gênesis se fala. José viveu 110 anos. 110 anos. Isso significa que 70 anos da vida de José foi gozando, se alegrando de todo o sonho que Deus tinha dado para ele. Porque de 13 aos 14 anos aproximadamente, eu falo aproximadamente, que a Bíblia não fala a data exata dessa concretização, mas quando a gente pega alguns detalhes, a gente chega a esse cálculo mais ou menos. Então José aproveitou 70 anos de fartura, de tudo, porque ele sabia que muitas coisas poderiam acontecer na sua vida. Ele sabia que ele podia ter na sua vida alguns altos e baixos, não provocados pela fé dele, mas provocado por todo um plano, um planejamento de Deus para a vida dele. Entenda, a fé nunca deve morrer. A fé tem que estar firme. A fé tem que estar alicerçada no Senhor. Podemos ficar abatidos algumas vezes, sim. Podemos nos decepcionar algumas vezes, sim. As pessoas podem nos frustrar, verdade. Nós podemos perder alguma coisa financeiramente, sim. Nós podemos perder nosso trabalho, sim. Nós podemos perder algum ente querido, sim. Tudo isso pode acontecer conosco na nossa vida e que nós não somos pessoas que isso nunca vai acontecer conosco. Acontece com cada um de nós. Mas nunca podemos perder a nossa fé. Nunca perca a sua fé. Porque é a sua fé que vai fazer com que a história da sua vida possa mudar e os sonhos do Senhor venham a se realizar na sua vida. E se realizou no sonho, na vida de José. Não importa a sua idade, se você tem hoje 17, se você tem 30, 40, 50, 60, não importa. Se você tiver fé, você vai conquistar. E vai também gozar dessa fé que Deus tem para a sua vida. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente. Não deixe que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma abata essa fé que Deus deu para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.